A acupuntura é uma técnica que faz parte da medicina tradicional chinesa, que foi desenvolvida há muito tempo atrás. Existem documentos históricos de séculos antes de Cristo que relatam e descrevem o procedimento da acupuntura já na China antiga. Claro que com o desenvolvimento da medicina, a técnica da acupuntura foi se aperfeiçoando e essa metodologia tem sido utilizada em diferentes especialidades médicas. É uma técnica que consiste na aplicação de agulhas, são agulhas bastante finas e elas não são ocas como as agulhas de injeção, elas são sólidas. Então é realizada a perfuração da pele, muitas vezes chegando até a atravessar a pele, o tecido subcutâneo, muitas vezes chegando até o músculo. Com a inserção então dessas agulhas, muitas vezes espalhadas em diferentes regiões do corpo, e o efeito da acupuntura se dá então justamente pela estimulação desses pontos chamados pontos de acupuntura. A medicina chinesa considera que a estimulação desses pontos específicos está relacionada com o reequilíbrio das funções orgânicas, visto que a medicina chinesa ela classifica as doenças como diferentes formas de desequilíbrio dos diferentes órgãos que constituem o corpo. Então, a acupuntura é uma técnica que faz parte, então, dessa medicina chamada medicina tradicional chinesa, que utiliza as agulhas específicas chamadas agulhas de acupuntura. O tratamento com acupuntura, ele se dá através, então, de sessões onde o paciente é avaliado, é feita uma anamnese, uma história clínica com o paciente, onde o médico realiza então uma entrevista e o paciente conta em detalhes quais são os seus problemas de saúde. O médico então passa a examinar o paciente através de diferentes técnicas, através de diferentes modalidades de exame, conforme a doença que o paciente apresenta. Então é chegado a um diagnóstico médico do problema de saúde daquele paciente e o médico então realiza a escolha dos pontos que vão ser utilizados para a aplicação das agulhas. As agulhas, elas são agulhas sempre descartáveis, de maneira que o médico utiliza para cada paciente, para cada sessão, agulhas que são depois então inutilizadas e descartadas. Essas agulhas são aplicadas no corpo do paciente e permanecem durante mais ou menos 20 minutos a meia hora. A aplicação dessas agulhas, no momento em que ela é feita, ela gera uma sensação, que é uma sensação dolorosa, o paciente sente a picada da agulha, mas não apenas isso. A inserção da agulha de acupuntura nos pontos adequados gera uma sensação chamada tecnicamente de qi. É uma sensação que muitas vezes inclui um formigamento na região, às vezes uma sensação de peso, uma sensação estranha correndo pelo membro onde é feita a aplicação da agulha, às vezes uma sensação de relaxamento. Tudo isso então vem junto com a sensação da picada propriamente da agulha. É uma sensação que dura apenas alguns instantes, mesmo a dor associada à aplicação da agulha é uma dor muito discreta. Apenas pacientes que são mais sensíveis, que têm uma sensibilidade maior, vão sentir algum desconforto, de maneira que a sessão da acupuntura, durante aqueles momentos em que o paciente está relaxado, com as agulhas no seu corpo, é uma sessão, na verdade, de relaxamento, é uma sessão onde o paciente fica bastante confortável, bastante à vontade e em alguns instantes ele inclusive passa a não sentir mais as agulhas no seu corpo. Isso é uma questão muito importante porque esse estado
de relaxamento, esse estado onde o paciente pode, então, estar numa posição confortável, ela é importante para a boa eficácia do tratamento com acupuntura. A acupuntura, ela não é um procedimento totalmente livre de riscos. Existem riscos, sim, envolvidos na aplicação de agulhas no corpo. Afinal de contas, vai se atravessar a pele, eventualmente chegando até os músculos, e por isso existem algumas complicações descritas pelo procedimento da acupuntura. Essas complicações incluem, por exemplo, no momento da aplicação, uma queda de pressão. Alguns pacientes sentem tontura e eventualmente podem, inclusive, chegar a desmaiar. É uma ocorrência relativamente rara, mas que pode acontecer, e todos os pacientes que vão passar pelo tratamento com acupuntura pela primeira vez devem ser orientados de que isso pode acontecer. Geralmente esse tipo de tontura ou até de desmaio não tem nenhum tipo de repercussão, de complicação maior, e o atendimento médico pode facilmente resolver esse problema. Outras complicações envolvem, por exemplo, a lesão de uma determinada estrutura, por exemplo, quando o profissional que está realizando o procedimento não está devidamente preparado, não tem a experiência adequada, ele pode, talvez por desconhecimento ou por inabilidade, acabar atingindo estruturas sensíveis, como por exemplo os nervos, eventualmente fazendo uma lesão muscular, promovendo um processo inflamatório, eventualmente até uma infecção, principalmente se o material que está sendo utilizado não é um material adequado. Então, todos esses problemas podem acontecer pela aplicação da acupuntura, mas são particularmente arriscados quando então executados por um profissional sem a qualificação adequada. Além disso, pacientes podem vir a sentir uma certa queimação, eventualmente o paciente diz que sente uma coceira no lugar da acupuntura, um pequeno hematoma pode se formar por causa do rompimento de pequenos vasos no ponto da acupuntura. Eventualmente uma sensação estranha, dolorosa, pode permanecer no ponto da acupuntura após a aplicação, mas todos esses sintomas, a dor, a coceira, eventualmente um pequeno sangramento, a formação de um pequeno hematoma, um inchaço na região, são sintomas geralmente leves e facilmente diagnosticáveis e tratados então com acompanhamento médico adequado e, portanto, não exigem nenhum tipo de atenção maior. Em casos mais raros, houve já a descrição, por exemplo, de complicações mais graves, envolvendo até risco de morte, quando a acupuntura foi feita de uma maneira extremamente inadequada, na região do tórax ou do abdômen, envolvendo a perfuração de órgãos internos. Mas esse tipo de complicação é realmente muito rara e inexistente quando se trata então de um profissional qualificado executando o procedimento.